da Ponte Preta, e se a derrota do Novo Horizontino, né, nessa rodada faz com que vocês acreditem que novos tropeços podem acontecer, e o Vila e ainda sonhando com esse acesso. Boa noite. O primeiro futebol, a gente já viu de tudo, né? Então, quando a gente tem chance, a gente tem que acreditar. É difícil, óbvio que é, né? A gente sabe da dificuldade, a gente tem que fazer primeiro o nosso papel sempre. Então, hoje foi, né, o dia que a gente fez com a vitória. O jogo, acho que no início a gente teve algumas dificuldades da parte defensiva. São situações que a gente treinou, mas que é natural de ter ajustes, né, dentro desse processo. Acredito muito que a gente conseguiu ainda ter o controle do jogo. Faltou ser um pouco mais agressivo, somente no primeiro tempo dessa parte final. Algumas movimentações a gente precisa entender, fizemos até bastante, né, uma situação de atacar o espaço, mas tem como fazer muito mais isso para poder ser mais agressivo nessa parte ofensiva. Acho que é o que talvez faltou para a gente poder fazer essa construção nossa, esse domínio virar mais chances de gol. Então isso faltou, mas que dentro, né, do pouco tempo, né, eles fizeram bastante coisa que eu fiquei satisfeito, mas que eu sei aonde pode chegar, né, dando orientação, treinando, enfim. Então acho que a gente controlou o jogo. Depois que ficou com um jogador a mais, a gente começou a correr um pouco a bola, às vezes tocar e poder girar, algo que o time ainda tem uma dificuldade, na minha opinião. Joga muito para o mesmo lado, e isso faz você perder algumas vantagens dentro de campo, tem que girar mais um pouco a bola. Então são todos os ajustes que vai fazer mais diferença a cada jogo, mas de fato acho que a gente foi superior e mereceu a vitória. Ô Thiago, boa noite. Até em cima dessa sua resposta, dessa dificuldade que você entende que o Vila está tendo para girar um pouco mais, ter a posse de bola ali no meio campo, em determinado momento, quando você, o Lucas, você coloca 4 atacantes e deixa o Cristiano e o Arilson, que foi a mesma formação que você levou para o jogo lá em Floripa contra o Avaí, e pelo menos ali não deu certo. Depois você coloca o Naninho, que até por uma opção não foi relacionado para o jogo contra o Santos. Você entende que depois que o Naninho entrou, que teve um jogador de criação e da técnica que ele teve, você conseguiu fazer com que esse time girasse mais a bola, como você tem esse entendimento? E a atuação do Naninho hoje te agradou? Já vou falar do Naninho, porque eu sei que vocês vão perguntar, e sempre perguntam dele, né? Bastante. Bem simples, o Naninho é um atleta espetacular e hoje mostrou isso. Ele entrou numa situação que a gente estava com um jogador a mais e ele conseguiu mostrar o futebol dele. Bem simples e muito bem feito. A questão é que o Naninho, quando você chega no clube, o Naninho tem algumas situações que ele precisa melhorar, que é de marcar, de se condicionar a fazer isso, de participar nisso. É bem simples isso. Então o Naninho, eu acho que ele consegue fazer. É o meu trabalho poder orientar e condicionar a fazer. Óbvio que eu não tenho muito tempo, e eu queria ter muito tempo, porque eu gosto de trabalhar com um jogador bom de bola, e ele é esse jogador. Então realmente ele fez a diferença quando entrou numa situação que a gente estava com um a mais. Então, naturalmente, essas coisas faz ele talvez não jogar tanto. Não ser um cara tão competitivo, um cara condicionado a fazer tudo o que precisa fazer dentro do futebol. Ofensivamente, todo mundo sabe da qualidade dele. Então, é algo que ele tem que melhorar, independente, né, onde ele estiver, se condicionar a ser um atleta e se condicionar a participar mais nisso. Então, quando um treinador chega e vê algumas ações, a gente gera dúvida nisso. E hoje o futebol está muito competitivo. Então é muito simples a situação do Naninho, não tem muito segredo. Ele precisa ser mais participativo da parte defensiva e se condicionar a fazer. Porque da parte ofensiva ele tem muita qualidade, mostrou hoje. Então é um atleta que, como eu falei, eu gosto de trabalhar com jogadores que têm qualidade. Então o Naninho me agrada muito, e me agradou sim a entrada dele. Mas que, de alguma forma, eu vou tentar, desse pouco tempo, ajudá-lo a fazer mais e mais, né, do que eu acredito que precisa para ele poder estar jogando. Ô Thiago, boa noite, aqui é o Igor Santiago das Feras do Esporte, parabéns pela vitória. Thiago, você nesse seu início de trajetória no Vila, teve aí pouco tempo para treinar e também sofre com vários desfalques. Caso você renove, tenha ali uma pré-temporada cheia, o elenco todo à sua disposição, você já se vê preparado para pegar um Vila Nova num novo ano, num novo planejamento? Você já se vê pronto para esse desafio? Claro, confio muito no que eu faço e como eu faço. Se eu tiver uma oportunidade de iniciar o trabalho, eu tenho certeza que eu consigo pôr
tudo que eu entendo do futebol, que seja a melhor forma de ganhar, algo que encaixa muito do que talvez todo mundo espera do Vila, principalmente na marcação, de ser um time agressivo, ser um time que busque a vitória, que seja ofensivo, é algo que eu sempre acredito, mas naturalmente nesse pouco tempo a gente tem dificuldade de fazer tudo isso, não consegue pôr todas as situações, preparar os atletas. Hoje a gente já conseguiu fazer algumas coisas de marcar pressão, algumas vezes conseguimos fazer muito bem isso, outras não, mas eu falei, o desafio é muito grande, você organizar o time para fazer isso, não só da parte física, mas da parte mental. Se você quer fazer um time agressivo, você tem que preparar eles para fazer isso. A pré-temporada me dá essa oportunidade. Então, me sinto totalmente preparado. Sei que se a gente tem o tempo, né, e a oportunidade necessária para fazer isso, eu consigo fazer, porque fiz em vários lugares e sei como fazer. Tiago, boa noite. Até nessa linha de raciocínio, como é que você avalia o seu trabalho nesses 4 jogos à frente do Vila? Olha, vou ser bem sincero para você, porque tive mais dificuldade do que eu imaginava, por várias questões. Eu sou um cara que gosto de um treinamento muito mais forte, sabe, de muito mais concentração, e eu chegar numa situação e não conseguir mudar isso, porque é impossível mudar isso no final de temporada. Talvez eu chegue numa sintonia muito alta e os atletas numa sintonia menor, porque estão no final. Cansaço mental, cansaço físico. E tudo isso, talvez, eu encontrei como dificuldade para fazer totalmente o que eu gosto e o que eu acho no futebol. E aí eu tenho que me adaptar a isso. Os 2 primeiros jogos, para mim, sem treinar, as coisas não andaram do jeito que eu acredito. Com mais tempo, igual eu falei, contra o Santos, as coisas foram bem feitas, porém o resultado foi ruim e foi mentiroso, na minha opinião. E hoje a gente já conseguiu fazer muitas coisas do que eu acredito, da parte de construção, de ficar mais com a bola, mas que eu sei que dá para ser muito melhor e tem que ser muito melhor. Enfim, eu estou fazendo, na minha opinião, o possível dentro do que eu tenho hoje. Sou muito tranquilo com isso, sei que o que depende de mim, pode ter certeza que eu estou me doando ao máximo por Vila Nova. Tem coisas que a gente não consegue controlar, e sou muito em paz com isso. Boa noite, Thiago. Hoje a gente viu o aproveitamento de alguns atletas que não tiveram tantas minutagens no time profissional, né? O Kaique, o Rian tendo a oportunidade, o Igor não jogou, mas ficou no banco, o menino que estava sendo utilizado no Aspirantes. Uma boa minutagem também para o Gabriel, para o Du Fernandes, para o próprio Naninho também, dentro de uma Série B. Chegou aquele momento da competição em que tem que se avaliar os atletas que podem ficar para o ano que vem? Sim, isso faz parte do processo um pouquinho do clube. E eu sabendo algumas situações, eu preciso gerar algum tipo de oportunidade também para ser justo com todos. Fico muito feliz de estar usando os meninos da base. Isso para mim é importante, porque o Vila sempre fez bons trabalhos e está fazendo um trabalho bem legal, muito organizado, com bastante profissionais com qualidade, e isso vai gerar retorno, na minha opinião. E eu tendo a oportunidade, né, de iniciar com o Ian hoje, sei que já jogou outros jogos, o próprio Graziano entrou no momento, o Igor, você falou que acredito que deve jogar algum dos 2 jogos, porque quero dar essa oportunidade. Isso para mim é importante aqui como treinador do Vila, que também está gerando, porque o clube investe e precisa de retorno. Então os atletas da base, eles fazem parte disso, e como o trabalho é muito bem feito, com toda a estrutura, é legal, na minha opinião, eu estar gerando essa oportunidade para eles, porque já tive aqui também. E gosto da ideia. Então, muito satisfeito com alguns jogadores, né, que não vinha jogando. O Gabriel hoje fez uma grande partida, eu já conheci o atleta, então acho que precisava de uma partida dele, né, dessa maneira do que eu conheço ele, né, de um atleta de confronto. Como você falou, alguns atletas podendo voltar e ter a oportunidade. Isso é importante porque nesses últimos jogos a gente precisa muito de motivação, de estar lutar por vencer, para vencer os jogos, e talvez os atletas que não tiveram tantas oportunidades estão com essa fome, e eu acho que é muito necessário nesse final. Boa noite, Thiago. Bom, o Vila venceu e se manteve vivo matematicamente nessa briga pelo acesso, mas uma rodada já enfrenta o Ituano, time que está brigando contra o rebaixamento. O que você espera dessa partida, que é importante para as duas equipes? Todos os jogos de Série B têm a sua dificuldade, né? Então o Ituano ainda está vivo. A gente, por mais que a chance é pequena, a gente sonha com algumas coisas, né, de poder estar no final ali brigando.
O futebol acontece isso, então a gente tem que fazer o nosso papel. Eu naturalmente espero muito que a gente consiga evoluir mais coisas nessa semana, né? Eu sei que é pouco ainda, né? Um jogo para o outro, mas alguns detalhes que eu acho que vai ser fácil de poder transmitir, porque aconteceu muito no jogo e eu consigo fazer isso bem. Que a gente possa, né, aproveitar melhor tudo que do sistema do jogo que eu acredito, de todas as situações, para ser um time mais agressivo, um time que cria mais oportunidades, que eu gosto. Então, são situações que a gente já evoluiu, a gente já não levou contra-ataque mais, igual levou outros jogos. Então, são detalhes que fazem diferença e espero que esses detalhes possam aparecer muito bem no sábado e que a gente possa vencer mais uma vez. Thiago, e hoje foi importante, assim, os gols do Alisson, né? Um jogador que você chegou e mudou a posição dele, vinha jogando mais pela beirada, ali do lado esquerdo, ele até falou com a gente ali no intervalo do jogo sobre isso, agora tá jogando mais centralizado, né? Apesar de não ter uma estatura, assim, mas é um cara que faz gols de cabeça, que também sabe jogar por ali, né? Isso te deixa um pouco mais tranquilo ali, esses gols dele, por ter feito essa mudança e hoje, pelo menos, ter dado certo? Bem legal, porque acredito que o Alisson é um dos principais jogadores do Vila esse ano. Dentro da minha opinião, de outra avaliação, ele é um cara que faz gol, entra bem na área, então esse cara tem que estar perto do gol. Naturalmente, quando a gente coloca ele na linha ali, por mais que ele sabe fazer, ele está longe. Então é um atleta que flutua bem, consegue ser agressivo nessa parte final. Acho que quando ele joga de centroavante, ainda ele não participa tanto, então esse segundo atacante, quase um meia, para mim é a posição dele, e hoje acho que ele mostrou muito bem, muito participativo, né? Faz todos os movimentos, ataca o espaço, enfim, é um atleta bem completo, e eu estou muito satisfeito com o trabalho dele. Beleza, tá aí então